Hoje, vamos mergulhar no fascinante relato da criação do mundo segundo a Bíblia. O que aconteceria se pudéssemos testemunhar o exato instante em que o Criador moldou o universo? Como seria ver o nada sendo preenchido com luz, vida e ordem? Mas antes de começarmos, pare por um momento e reflita. Se Deus criou tudo com tamanha precisão e intenção, qual é o significado da nossa própria existência dentro desse grandioso plano? Fique até o final deste vídeo para descobrir lições profundas que podem transformar sua visão sobre Deus e a criação. Agora, vamos voltar ao princípio de tudo. No princípio, havia apenas o nada, um vazio profundo, sem limites, onde a escuridão reinava absoluta. Não havia som, movimento ou forma. O universo era um abismo silencioso e inerte. Imagine um espaço tão vasto e tão vazio que até mesmo o conceito de tempo parecia inexistente. Era o silêncio mais profundo que alguém poderia imaginar. E, no entanto, mesmo diante desse vazio absoluto, havia uma presença. Invisível aos olhos humanos, incompreensível à mente finita, Deus estava lá. Ele não apenas ocupava aquele espaço, mas o transcendia. Aquele vazio para ele não era um obstáculo, mas uma oportunidade. Era a tela perfeita sobre a qual ele escreveria uma história grandiosa. Uma história que daria início ao que hoje conhecemos como vida. Nesse cenário, o silêncio parecia eterno. Mas o que parecia ser um fim era, na verdade, um começo. Deus, o Criador, estava prestes a agir. Cada detalhe, cada forma de vida, cada elemento que viria a existir já estava em sua mente. O vazio seria preenchido não apenas com matéria, mas com propósito, com beleza e com ordem. A narrativa da criação não começa com algo já formado, mas com o nada. E isso nos ensina algo profundo. Em nossas vidas, também enfrentamos momentos de vazio, aqueles momentos em que tudo parece perdido, sem sentido ou sem futuro. Mas Deus nos mostra que o vazio não é o fim, e sim o ponto de partida. Ele transforma o que parece ser um abismo em um palco para a sua obra-prima. E então, no meio daquele vazio, algo extraordinário aconteceu. O silêncio foi rompido por uma voz. Não era uma voz comum, mas uma voz de poder e autoridade, capaz de mudar tudo. E então Deus falou: haja luz. Em um instante, o que antes era apenas um vazio escuro foi preenchido por um brilho intenso e incomparável. A luz rasgou a escuridão como se fosse um raio de esperança atravessando as trevas. Era o primeiro ato criativo de Deus, um marco que revelava seu poder ilimitado. Com uma única palavra, o nada começou a dar lugar ao tudo. A luz não era apenas uma manifestação física, mas uma mensagem poderosa. Onde há Deus, não há espaço para a escuridão prevalecer. A escuridão simboliza o caos, a incerteza e até o desespero que tantas vezes enfrentamos. Mas a luz representa a clareza, a esperança e a renovação. A criação da luz foi a declaração de que Deus tinha controle total e que o vazio jamais seria maior que sua vontade. No entanto, a luz não veio de uma fonte comum, como o sol ou as estrelas, essas ainda seriam criadas mais tarde. Essa luz inicial veio diretamente da palavra de Deus, um reflexo de sua própria essência. Ele não precisava de ferramentas ou intermediários. Sua palavra era suficiente. Esse é o poder divino. Criar algo perfeito e funcional apenas por querer e declarar que assim fosse. Depois de criar a luz, Deus a separou das trevas. Ele chamou a luz dia e as trevas noite. Com isso, ele estabeleceu a primeira ordem no universo. Agora, o tempo começava a existir. Era o início de um ciclo que marcaria a vida em toda a criação. A alternância entre dia e noite não era apenas prática, mas também simbólica, mostrando que há um tempo para cada coisa. Esse ato inicial nos ensina algo valioso. Assim como Deus trouxe luz ao caos primordial, Ele também pode trazer luz às áreas mais sombrias de nossas vidas. Não importa o quanto tudo pareça confuso ou sem esperança, basta uma palavra de Deus para que tudo mude. Sua palavra tem o poder de transformar situações, de restaurar o que foi perdido e de criar algo novo. Com a luz separada das trevas e o ciclo do dia e da noite iniciado, o palco estava montado para os próximos atos da criação. Deus não apenas criou a luz,
Ele deu ao universo um ritmo, uma harmonia que guiaria todo o processo criativo. Agora, o Criador começaria a moldar os céus, as águas e a terra, trazendo à existência um mundo repleto de ordem e beleza. Após trazer a luz ao vazio e separar a luz das trevas, Deus deu início ao segundo grande passo da criação. Sua voz ecoou novamente, desta vez trazendo forma ao caos. Haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E assim aconteceu. Deus criou o céu, um vasto e majestoso firmamento que se estendia sobre a terra, separando as águas que estavam acima das nuvens daquelas que fluiriam abaixo. O firmamento não era apenas uma divisão, mas um reflexo da ordem divina, onde cada elemento encontrava seu lugar em um perfeito equilíbrio. O céu azul que conhecemos hoje nasceu ali, simbolizando um espaço de paz e infinitude, sempre acima de nós, sempre apontando para o Criador. No terceiro dia, Deus voltou sua atenção para o que estava abaixo do céu. Ele falou novamente: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Assim os mares foram formados, vastos e profundos, cobrindo a terra com sua imensidão. E onde as águas se reuniram, surgiu a terra seca, preparada para o próximo capítulo da criação. Deus não apenas formou a terra e os mares, mas ele também os nomeou, como um artista que dá identidade às suas obras. Ele chamou a parte seca terra e ao ajuntamento das águas mares. A criação não era apenas física, mas profundamente significativa. Cada elemento carregava um propósito, uma função dentro do plano maior. Ao final desse terceiro dia, a paisagem do mundo começava a tomar forma. Onde antes havia apenas um vazio e escuridão, agora existia uma estrutura clara: céu, terra e mares. O cenário estava preparado para a próxima etapa da criação, que traria vida e cor para preencher esse mundo recém-formado. Com o firmamento estabelecido e a terra seca surgindo em meio aos mares, o palco estava pronto para algo ainda mais grandioso. Deus, em sua infinita sabedoria, traria vida e abundância para enfeitar a terra, mostrando que sua criação era mais do que funcional, era bela, cheia de significado e amor. Com a terra seca formada e os mares em seus lugares, Deus preparava o próximo ato da criação. Sua voz ressoou mais uma vez, trazendo a vida à terra. Produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie. E assim foi. A terra, que antes era estéril e vazia, foi transformada em um espaço vibrante e cheio de cor. A relva começou a brotar, cobrindo o solo com um tapete verde. Ervas surgiram, cada uma com sua semente única, garantindo a multiplicação e continuidade de sua espécie. E árvores majestosas ergueram-se, carregadas de frutos, não apenas para embelezar, mas para alimentar a vida que estava por vir. Cada planta, cada semente era criada com propósito. Não havia caos, mas uma ordem meticulosa. O ciclo da vida vegetal já estava programado para seguir o plano de Deus. A germinação, o crescimento, a frutificação e a renovação. Tudo apontava para a generosidade do Criador, que não apenas trouxe beleza à criação, mas também providenciou sustento e abundância. O cenário se transformou. Onde antes havia terra seca e vazia, agora havia florestas, campos e jardins. A criação da vegetação nos ensina que Deus não faz nada pela metade. Ele não apenas cria um espaço, mas o preenche com tudo o que é necessário para a vida prosperar. Ao final do terceiro dia, o mundo estava repleto de vida vegetal, e a terra começava a respirar. A criação estava apenas começando, mas já mostrava a perfeição do plano divino. Cada folha, cada fruto, era um testemunho da bondade de Deus. Agora que a terra estava coberta de vida e provisão, Deus direcionou sua atenção ao firmamento acima. O próximo passo traria ao céu luzes celestes que não apenas iluminariam o mundo, mas marcariam o tempo e guiariam a humanidade. Quarto dia, Deus voltou seus olhos para o firmamento. Ele falou: haja luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para as estações, dias e anos. E assim, as luzes celestes ganharam vida. Deus criou 2 grandes luzeiros,
o maior, o sol, para governar o dia, e o menor, a lua, para iluminar a noite. Mas ele não parou por aí. Em sua infinita criatividade, Deus espalhou as estrelas pelo vasto céu, como joias brilhantes que decoram a escuridão. Cada uma delas foi posicionada com precisão e o universo passou a refletir a grandeza e o esplendor de seu Criador. Essas luzes não foram criadas apenas para iluminar. Elas tinham um propósito claro: governar o tempo. O sol marcaria o início e o fim de cada dia, enquanto a lua e as estrelas guiaram os viajantes na escuridão. Juntos, eles apontavam para as estações, os ciclos e os anos, criando ordem na vida sobre a Terra. A criação das luzes celestes nos ensina sobre a constância de Deus. Assim como o sol sempre nasce, suas promessas também são imutáveis. O universo, com suas luzes brilhantes, é um lembrete de que ele sempre está presente, mesmo nas noites mais escuras. Com o sol, a lua e as estrelas iluminando e guiando o universo, Deus estava pronto para encher o céu e os mares com vida. O próximo passo da criação seria repleto de movimento e diversidade. No quinto dia, Deus falou novamente: produzam as águas enxames de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. E assim, os oceanos se encheram de vida, e os céus ganharam movimento. Dos mares profundos surgiram criaturas de todos os tamanhos e formas, peixes coloridos, enormes baleias e infinitas criaturas marinhas que dançavam nas águas, cada uma com sua função e beleza únicas. Enquanto isso, nos céus, aves começaram a voar, suas asas cortando o ar, enchendo o mundo de som e movimento. O céu e os mares, antes silenciosos, tornaram-se vibrantes. Deus viu que tudo era bom e abençoou essas criaturas, dizendo-lhes para serem fecundas, multiplicarem-se e encherem os oceanos e o firmamento. A bênção divina mostrava seu desejo de que sua criação fosse dinâmica, cheia de vida e crescimento. Com os céus e os mares repletos de vida, Deus preparou a terra para receber novas criaturas. A próxima etapa completaria o cenário com ainda mais abundância. No sexto dia, Deus falou: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, gado, répteis e animais selvagens. Assim a terra começou a pulsar com vida. Animais de todos os tamanhos e espécies surgiram, habitando campos, florestas e montanhas. Havia harmonia em cada detalhe. Cada criatura, desde os pequenos insetos até os grandes mamíferos, tinha seu papel no equilíbrio da criação. A diversidade da vida terrestre era um reflexo da criatividade divina. Com a terra repleta de vida, Deus criou sua obra-prima, o ser humano. Este seria o ápice da criação. Na conclusão do sexto dia, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim ele criou o homem e a mulher, soprando neles o fôlego da vida. Eles foram feitos não apenas para viver na criação, mas para governar lá e cuidar dela. Deus contemplou tudo o que havia feito e viu que era muito bom. No sétimo dia, ele descansou, não porque estivesse cansado, mas para dar um exemplo de equilíbrio e comunhão. Ele abençoou o sétimo dia, santificando-o como um tempo de reflexão e gratidão. E assim, a história da criação nos ensina que, mesmo começando no vazio, Deus pode criar algo belo e perfeito. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Inscreva-se no canal Reflexos da Palavra e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que fortalece a sua fé. Deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas e compartilhe este vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir essa história. E queremos saber qual parte mais te tocou. Deixe seu comentário e vamos juntos refletir sobre o poder e a perfeição da criação de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.